Boa noite, boa noite. Segundou, na fé de Exu, na fé da Quimbanda. Mais um dia de muito ensinamento para vocês. Quem está entrando na live, por favor, compartilhe a live, curta, comente. Que hoje o assunto é um assunto maravilhoso. Foi a sugestão de um seguidor aqui da página. Então vamos falar da importância dos fios de conta dentro da Quimbanda, como algumas pessoas chamam de guia, né, de brajá, enfim, né? Vamos falar sobre essas contas sagradas, vamos falar um pouquinho dessa importância dentro do culto da Quimbanda. Aí a pessoa que deu a sugestão do tema acabou de entrar aí na live. Então é isso, né, meu povo? Perguntem bastante, que hoje o assunto é magnífico. Algo que eu acredito que muitas pessoas se perguntam, né? Por que esses fios? O porquê essa importância, a quantidade de fios, a quantidade de miçangas. Então, vamos explicar sobre isso. Boa noite a todos que estão entrando aí. Quem puder compartilhar, compartilhem à vontade, que isso ajuda a eu vir aqui na live divulgar, né, um pouco de conhecimento, falar um pouco do meu trabalho, falar um pouco da Quimbanda. Então vamos embora, né? Vamos começar por etapas, tá? Então eu vou mostrando, explicando os fios por etapa. Então vamos lá. Uma pessoa quando começa num terreiro de Quimbanda, pelo menos na minha casa, o primeiro passo é a pessoa observar o terreiro, conhecer o terreiro, ter a certeza, né, se a pessoa ainda não tem, ter a certeza que ela deseja Quimbanda. Então, a gente prepara uma conta, um fio de proteção para essa pessoa, tá? Então, eita, entrou minha mãe e minha tia aí juntinho. Boa noite, boa noite. Então a primeira coisa é a pessoa saber se ela realmente deseja Quimbanda. E a gente prepara um fio em cima daquilo que o oráculo nos revela. Eu vou mostrar um fio para vocês como exemplo, tá? Porque eu não tenho aqui nenhum fio fino desse que represente a questão do fio de um iniciante na Quimbanda, não um iniciado, um iniciante, tá? Então o fio ele é composto, de um único fio, tá bom? Um único fio, ele é feito, só que nas cores preta e vermelha. Quando a pessoa não é iniciada, isso dentro da minha casa, tá? É um fio que a pessoa tem para proteção contra a negatividade, proteção contra infortúnios, enfim. E a cor da miçanga vermelha vai depender de acordo com a entidade de frente da pessoa. Então, se a entidade de frente da pessoa é uma pombogira, vai ser a miçanga vermelha cristal. Se é um Exu, vai ser a miçanga vermelha leitosa, tá? Isso na minha casa. Uma pessoa que é iniciante, é um fio de proteção, tá? Uma pessoa se iniciou dentro da Quimbanda, tá? Pessoa iniciado, assentou os seus Exus tutelares, fez a sua iniciação, ela vai utilizar um fio com as cores do seu Exu tutelar
e da sua pombogira tutelar. Então a pessoa recebe 2 fios, tá? Esse aqui é o fio da minha iniciação de quimbanda. Esse é o fio da Dona Mulambo, tá? Foi feito conforme a orientação dela, dentro das cores de fundamento dela, tá bom? Dos reinos, da fundamentação da minha Mulambo. O meu fio do tranca-ruas, eu não vou conseguir mostrar para vocês, porque ele está no meu carro, tá? Por ordem do tranca-ruas, o fio da minha iniciação, tá? Então, olha, o fio de iniciação no meu templo de quimbanda, ele é composto de 3 fios. 3 fios, ó. São 3 fios. 1, 2 e 3, ó. 3 fios. Por quê? Existe um porquê, tá? Não é modo bagunça. Porque você representa o corpo, a alma, o espírito e a entidade. Então você tem 3 fios num fio de iniciação. Vou mostrar novamente. Esse é da minha iniciação de quimbanda. Ó, 3 fios que representa a minha comunhão com aquela entidade. Então um fio representa a entidade, o outro representa a comunhão do meu espírito, do meu eu pessoal, da minha essência espiritual em comunhão com aquela entidade. E o meu corpo sacralizado, o meu corpo pronto para aquela tal força. Por isso que os fios de iniciações são compostos por 3 fios. Isso dentro da minha tradição, tá bom? E aí, a pessoa depois vai passando por outros rituais. Então, por exemplo, quando eu fiz a minha coroação de caboclo, eu recebi o meu fio de caboclo, tá? Que demarca a minha iniciação nas cores do meu caboclo. A Elga, minha filha de santo sagrado, nos abençoe, iniciada minha na quimbanda de Dona Maria Padilha. Então você tem aí também o mesmo significado dos 3 fios, tá? Com, no meu caso, as cores do meu caboclo, tá? Aí vai dependendo de cada entidade vai ter a sua cor, vai ter o seu reino de atuação e as cores vão mudando, mas segue o mesmo contexto, tá? Aí tem caboclo, né? O caso do meu, pediu dente de cavalo, e essa aqui é a ponta de um chifre de veado, tá? Mas outros caboclos, como por exemplo da Elga que está aí na live, pediu um chifre de bode, tá? Então isso aí vai depender do caboclo. A cabocla da minha mãe pediu uma concha pendurada no fio, então isso vai depender. O Lucas está perguntando aí se tudo feito à mão. Sim, tudo feito à mão. A gente não compra nada pronto, a gente compra a miçanga, compra as firmas e prepara o fio no fio de cordonê, tá? Não é no nylon. O cordonê, ele absorve o axé. O cordonê, ele vai absorver as ervas, ele vai absorver o sangue, ele vai absorver o perfume da entidade. Já o nylon não. O nylon, ele é plástico, ele não vai absorver o tanto de axé quanto o cordonê. E o nylon também não é um condutor energético. Então, dentro da minha família, a gente não faz fio de conta com nylon, somente com cordonê, tá bom? Seguindo, tá? Fiz a minha apresentação de caboclo, recebi o meu fio de caboclo, e aí fiz a minha apresentação de preto de quizomba, aonde eu recebi o rosário, né? O rosário negro, o rosário preto, né, o rosário pagão do meu preto de quizomba, o mestre Chico, tá?
esse é o rosário dele, feito dentro dos fundamentos e ordens dele, dentro da cor dele, tá bom? Não existe um padrão, não é igual. Ó, eu trouxe de exemplo aqui para vocês um rosário pagão que ainda não está consagrado, tá? Ele ainda não foi consagrado, mas ele já está preparado, que é da apresentação de preto de quizomba da minha mãe, do seu arrasta-ossos, tá? Então aqui, ó, ele pediu as cruzes invertidas, tá? Ele pediu figas, tá? Firmas. Então vocês podem ver, ó, que é diferente. Cada preto de quizomba, olha a diferença. Cada preto de quizomba vai pedir o seu rosário. E a gente prepara esse rosário, como eu já falei, tá? Até mesmo para que a pessoa reze. Então, mesmo que a pessoa não manifeste aquele espírito, a pessoa pode, às vezes, num caso de saúde, num caso de necessidade, pode rezar com o rosário do preto de quizomba, tá bom? Então, a pessoa recebe na apresentação de preto de quizomba. E depois, eu realizei o assentamento dos meus Exus secundários, tá? Então, vou pegar aqui para vocês verem, ó. Os meus Exus secundários. A cigana Esmeralda e o senhor Sete Navalhas. Então, também com 3 fios, tá? Com 3 fios dentro das cores deles, tá? Da cigana Esmeralda e do senhor Sete Navalhas, que foram consagrados junto com o assentamento deles, quando eu assentei os meus Exus secundários. Então foi feito, foi sacralizado, o mesmo contexto dos 3 fios, tá? E quando eu fiz a minha apresentação cigana, que além de eu carregar a cigana como a minha pombogira, eu carrego também um cigano, tá? Que não ocupa a função nem de Exu e nem de pombogira. Ele tem outra função na minha vida, cigano Ramon. Então, quando eu fiz a minha apresentação cigana, também recebi o fio, ó, também 3 fios, estão vendo? Ó, são 3 fios dentro das cores e fundamentos do cigano Ramon, tá? São 2 tons de azul. Gente, veem se a live travou ou se tá tudo ok, que eu recebi uma mensagem aqui falando que a live estava travada. Alguém confirma aí para mim, por favor, nos comentários? A live tá ok? Coloquem um ok aí, por favor. Estão me ouvindo bem? Estão vendo bem? Me respondam aí. Tá ok, então vamos lá. Então, na minha apresentação cigana, ok, receberam um monte de ok aí. Obrigado, gente. Na minha apresentação cigana, eu recebi o meu fio cigano, tá? Então, somando aqui, ó, os fios que eu recebi, só que tá faltando do senhor Tranca-Ruas, ó, os fios das minhas entidades, tá? Que eu posso utilizar numa festividade, posso utilizar no dia a dia, posso utilizar como proteção. Ah, hoje eu vou fazer uma oferenda para o cigano, posso utilizar o fio do cigano, né? Vou fazer uma oferenda para os seus 7 navalhas, posso utilizar o fio dele, sem nenhum problema, tá? E quando a pessoa termina os seus ritos dentro da quimbanda, que é a iniciação, a apresentação cigana, a apresentação de preto de quizomba, a coroação de caboclo e o assentamento dos Exus secundários, a pessoa recebe o fio imperial, tá?
que é esse fio aqui, tá? O fio imperial, ele é composto com as cores do Exu ou Pombogira de frente da pessoa, tá? Porque cada pessoa tem um casal de Exu tutelar, só que sempre tem uma energia que sobressai mais que a outra. Então, eu vou explicar a diferença do fio de conta e Brajá. Só um momento, tá? Então, nesse caso aqui, são as cores de Dona Maria Mulambo, a minha Pombogira de frente, com as firmas pretas e vermelhas, tá? O fio imperial, diferente dos fios de conta, ele tem uma quantidade exata de miçanga, tá? Então todo fio imperial é composto com a mesma quantidade de miçanga, a mesma quantidade de firma e a mesma quantidade de fios, que são 7 fios, olha, são 7 fios, tá? Igual para todo mundo. Independente se a pessoa é sacerdote ou não, a pessoa finalizou os seus ritos na quimbanda, ela vai receber o seu fio imperial, tá bom? Que vai demarcar que essa pessoa é uma pessoa preparada na quimbanda com as suas entidades. É uma pessoa que está completa com os seus ancestrais. Porque quando uma pessoa começa na quimbanda, ela faz a sua iniciação, mas ela ainda não está totalmente alinhada com todas as entidades que ela carrega. Então, quando a pessoa está com o fio imperial, você já sabe que a pessoa já fez os ritos, já assentou suas entidades e já cuida de todos os espíritos que lhe acompanham, tá bom? Então, é o fio imperial. E ele é igual para todos, tá? Com uma diferença, a cor da miçanga. Por exemplo, do meu pai carnal, que é iniciado na quimbanda, tem os ritos na quimbanda, e o Exu tutelar dele é o Tiriri. O Tiriri que trabalha com ele utiliza as cores preta e amarelo. Então, ó, vocês podem ver que são as firmas preta e vermelha, igual para todo mundo, mas muda a cor da miçanga, que é de acordo com o Exu de frente da pessoa. A minha tia carnal, por exemplo, tem a Pombogira, Pombogira rainha do cabaré, de frente. Então, ó, as cores da Pombogira dela com a firma preta e vermelha, tá? Então, as 7 firmas são iguais, a quantidade de miçanga também é igual para todos os fios imperiais. O fio imperial, ele é rezado, ele é sacralizado, ele tem uma reza específica, né? Em um determinado rito, onde a gente vai, né, soprar fumaça, fazer a sacralização do fio imperial diante do altar de quimbanda. O altar de quimbanda que a pessoa foi iniciada, tá? Então, sou eu que sacralizo o fio para a pessoa, né? Então, a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Eu recebi, eu dou para a pessoa quando finaliza os seus ritos. Então, você faz a reza, toma uma reza específica, né? Como eu falei, uma quantidade miçanga específica, e a pessoa recebe o fio imperial. Uma pessoa me perguntou, né, o Lucas, e esses fios de iniciação imperial podem ser usados no dia a dia para proteção ou deixa eles no assentamento? Então, o fio imperial não é indicado utilizar no dia a dia, tá? Porque é um fio muito sagrado para nós, é um fio que demarca a nossa trajetória na quimbanda. O dia que a gente falece, o dia que a gente vai para o mundo dos mortos,
a gente vai com o nosso fio imperial em um determinado rito, no ritual fúnebre, dentro da quimbanda. Então o fio imperial, ele demarca a vida do iniciado, tá? Então, para evitar que ele arrebente, para evitar que estrague, que afrouxe, a gente deixa para usar o fio imperial em momentos de grande importância, tá? Então, por exemplo, vai ter um toque, a pessoa pode usar a sua guia fininha. Pode usar o imperial? Pode, mas também pode usar a sua guia fininha, tá? Agora, por exemplo, fechamento de corpo, a pessoa é obrigada a utilizar o fio imperial. Rito iniciático, vai ter um rito iniciático na casa. Quem tem o fio imperial vai utilizar o fio imperial. Quem tem as suas miçangas de iniciação vai utilizar as suas miçangas de iniciação. Entendeu? O fio imperial, ele demarca todas as entidades. É como se fosse todos os fios em um só, né? Então ele representa a quimbanda em geral. Todos os espíritos que essa pessoa é pactuada. E quando uma pessoa tem a sua cafua plantada, né? A sua casa de quimbanda, tem toda a casa fundamentada, tem a sua defesa imperial, tem o calçamento da rua, tem o quebra-demanda plantado, todos os fundamentos de uma casa de quimbanda plantada, a pessoa recebe a sua bandeja de quimbanda. Dentro de uma casa de quimbanda, somente 2 pessoas recebem a sua bandeja de quimbanda, que é o sacerdote e a mãe ou o pai pequeno, tá? Que é escolhido pelo Exu ou pela pombogira tutelar da pessoa, tá? Que tem que ser uma pessoa com compromisso, uma pessoa que, né, tem que entender a responsabilidade, enfim. Então, quando a pessoa recebe a sua bandeja, tá? A pessoa, além, né, de receber o seu cachixi, né, que é o instrumento de invocação, oráculo de ossos, no caso de sacerdote, mãe ou pai pequeno não, a pessoa recebe o seu fio de búzios, que é o seu fio sacerdotal, tá bom? E aí você tem uma diferença, tá? Os iniciados que não são sacerdotes, tatas ou mametos, eles vão com o seu fio imperial, o dia que eles partirem para o outro mundo. O sacerdote não, tá? O herdeiro do sacerdote ou a herdeira pode portar, utilizar no dia a dia o fio imperial do seu sacerdote ou deixar no assentamento da entidade do sacerdote, né, da entidade da casa, caso essa entidade fique, caso não, vai ser despachado. Agora, o sacerdote vai com seu fio de búzios. O fio de búzios, ele é do sacerdote. Somente o sacerdote ou a sacerdotisa, o tato ou a mameto, e a mãe pequena ou o pai pequeno utilizam o fio de búzios. Tá bom? Dentro de uma casa de quimbanda, mais ninguém utiliza o fio de búzios. Tá? E ele é entregue após a plantação da cafua, no caso de sacerdotes, tá? Mas a pessoa, por exemplo, eu vou para o terreiro, eu vou ajudar a fazer uma comida de Exu, eu vou ajudar a limpar uma galinha, eu preciso ficar com todos esses fios? Não, não precisa. A pessoa ela pode fazer, por exemplo, um fio desse, ó, um fio fino, que representa um grau, porque tem entremeios nele, tá? Que representa um grau, que a pessoa pode utilizar, botar por dentro da blusa, tá? Para uma função, para uma ritualística, com exceção de ritos mais sérios, como iniciação, como eu expliquei, como a mesa das almas, o ritual, né, do 7, enfim, os rituais aí da quimbanda anuais, tá bom? E além disso, tá? Uma pessoa ela pode portar os brajás,
E aí vem a grande diferença do fio imperial para o Brajá. Como vocês observaram nos 3 fios imperiais que eu mostrei para vocês, eles têm 3 coisas em comum. A quantidade de fios, as firmas, as cores, né, das firmas e a quantidade de miçangas, tá? Agora, a pessoa só vai ter um fio imperial na vida. Mas, por exemplo, eu gosto muito desse modelo de fio assim, tá? Então eu resolvi fazer um para cigana. Também estou terminando um para o tranca-rua. Uma guia, um fio, a qual a gente chama de Brajá. Por quê? Ele não tem a obrigação, tá, de ter a mesma quantidade de miçanga e não precisa ser com a firma preta e vermelha. Então eu posso utilizar esse fio no dia a dia, tá? Só que ele é até pesado, né, para utilizar no dia a dia. Mas assim, utilizar ele num toque, vai ter um festejo, vai ter uma festa, eu não preciso utilizar o meu imperial. Ah, hoje vai ter um toque em homenagem à cigana. Eu posso botar o fio da cigana e ficar no toque, sem problema algum. Como também posso utilizar somente o meu de buzo ou o meu imperial, tá? E dentre os brajás, quando uma pessoa finaliza os seus ritos na quimbanda, essa pessoa tem outros direitos, tá? Então a pessoa ela pode fazer brajás dessa forma, mais curtos, para utilizar, sem ser o fio imperial, tá? Independente se a pessoa é sacerdote ou não. Como ela também pode fazer brajás assim, olha. Esse aqui eu fiz para Dona Mulambo, tem ali do seu tranca-rua, seu 7 navalhas, da cigana. Ó, o brajá nas cores da Dona Mulambo, que é um brajá de luxo, né, para que eu utilizo numa festa. A Dona Mulambo também utiliza num toque, né, um brajá bonito, mas que não é, vamos colocar assim, tão importante energeticamente quanto o fio imperial, tá? Então a pessoa recebeu o fio imperial, finalizou. Aí eu quero fazer um fio de luxo para o meu Exu, para minha pombogira, né? Um brajá de luxo. Pode fazer, sem problema algum, tá? A quantidade de fios tem alguma relação? Sim, tá? Como eu falei, dos 3 fios, né? A relação do espírito, né, da alma da pessoa, do corpo e da entidade. E no caso do fio imperial, os 7 fios, você tem aí os 7 reinos, né? Então, você traz essa representação toda. Tá bom? Então, uma coisa importante. As cores dos fios são extraídas através do oráculo de acordo com os reinos de atuação daquele Exu. Por exemplo, o Exu atua na encruzilhada, na mata e no cemitério. As cores que ele vai portar: roxo, cemitério; verde, mata; vermelho, encruzilhada. Não tem sentido um Exu que utiliza essas 3 cores, que atua nesses 3 reinos, por exemplo, utilizar o azul, que representa a praia, utilizar o amarelo, que representa a lira. Então não tem um sentido, não tem uma lógica, tá? Óbvio que a configuração dos fios vai muito do sacerdote, vai muito do iniciado também. Né? O sacerdote quer colocar as firmas roxo e a miçanga vermelha com vermelho, com verde, desculpa, vermelha com verde, sem problema. Aí é questão também do capricho do sacerdote. Agora, o Exu que atua na encruzilhada, o Exu que atua na lira, independente do povo, vermelho e amarelo. O Exu
que atua. Aí você tem, por exemplo, algumas variações, né? Que você tem um cruzeiro. O cruzeiro é representado pela cor preta. Mas, se você tem um cemitério, o povo das trevas também utiliza a cor preta, o povo do cemitério. O povo do buraco também utiliza a cor preta, tá? Então, o Exu de Macaia, um caboclo, né, que é da mata, o elemento dele é terra sobre ar. Ele pode utilizar a cor marrom, representando a mata. O terracota, né, que representa a terra, que é o elemento dele. Então, isso aí vai depender, tá? Então, cada fio tem um motivo, cada fio tem um porquê, não é a modo vamos embora. Uma pessoa me perguntou aí, Quimbanda trabalha pro diabo? Nem acredito que eu li isso, mas vamos lá. Cara, o que é diabo no seu conceito? Diabo foi um personagem criado pela Igreja Católica para tudo aquilo que era contra a igreja, tudo aquilo que era diferente da igreja. Eles chamavam de diabo. Os orixás eram diabo. As entidades eram diabo. Os mestres eram diabo. Os guias espirituais eram diabo. Os deuses antigos, diferentes dos deuses católicos, eram diabos. Deuses pagões, né? São espíritos que não foram consagrados pela Igreja Católica. Então, complexo. Ah, mas o diabo é associado a algo ruim? A quimbanda é ruim? Depende. A igreja é ruim? Depende. A ruindade está na pessoa. Não está no culto. As pessoas enxergam a quimbanda, né, como as pessoas falam, magia negra. Na verdade, magia nem tem cor. Isso aí já é um preconceito, né? Mas magia negativa. As pessoas enxergam a quimbanda como uma magia negativa. Será que é uma magia negativa? Olha aí o meu feed e vê o quanto de pessoas já receberam bênçãos. Vê o quanto de pessoas já tiveram prosperidade, conseguiram comprar sua casa, conseguiram sair de um hospital, conseguiram ter renovações na vida. É só você ver aí. Tem milhares de relatos aí na página. Todos eles reais. Então, será que a quimbanda realmente é ruim? Bom, se uma pessoa prospera, uma pessoa tem caminho, uma pessoa está com a cabeça equilibrada, uma pessoa está conquistando tudo na vida, será que a quimbanda é ruim? Então, a ruindade, a negatividade está na pessoa, não no culto. Independente do culto que seja, tá? Então, a quimbanda não trabalha para o diabo. Assim como outros cultos também não trabalham para o diabo. O diabo é somente cristão. Em outros cultos, ele não existe. Ah, mas você tem Beelzebul, você tem Astarote, você tem outros demônios, como se chama. Eu, particularmente, nem gosto de chamar de demônios, né? Gosto, né? Deuses antigos. Mas, será que eles são ruins? Isso aí você vai ver a ótica que você está enxergando, né? Então, as pessoas se assustam, né? Vem lá ossos animais, vem uma vela preta, né? Isso aí é o preconceito que está embutido. As pessoas têm preconceito com a roupa preta. Isso é racismo, gente. A roupa preta não tem nada de negativo. Ah, coloca a roupa preta, não coloca a roupa preta porque a roupa preta é negativa. Por quê? Isso foi colocaram na cabeça, porque tudo que era preto, tudo que era negro era ruim. Isso é imposição católica. Vocês não conseguem enxergar isso? Então, assim, complicado, né? Mas, enfim. A pessoa, né, o Lucas perguntando, o fio imperial tem um ritual diferente dos outros fios.
Por isso tanta importância? Sim, com certeza, tá? Bom, alguém me perguntou aqui. Se a questão dos reinos varia de um Exu para Exu, por exemplo, o Exu Caveira. Cara, não é de Exu para Exu, tá? É de entidade para entidade, tá? Entenda aí Exu Caveira. Imagina uma caixinha, escrito lá na tampa, Exu Caveira. Dentro dessa caixinha, você tem um monte de espíritos. Cada um deles com uma característica. Cada um deles com gosto. Cada um deles com um ponto de atuação. Cada um deles com um ponto riscado. Cada um deles com um ponto cantado. Cada um deles com os elementos de trabalho. Espíritos são únicos. Únicos. Então não tem assentamento igual. Não tem fio de conta igual. Não tem rosário pagão igual. Cada um com o seu fundamento. Cada um com a sua energia. Cada um com a sua vibração. Aí a minha tia falando aí na live, né? Que ela mesma recebeu uma bênção na saúde dela, né? Entrou no hospital para perder a perna, saiu de lá sem perder nenhum dedo. É isso. Alguém me perguntou aí se o vinho serve para todos os Exus. Sei que foge do tema, mas bateu a dúvida. Eu sirvo vinho, tá? Às segundas-feiras, um gosto meu, porque pela minha visão, né, também pela visão da Quimbanda, o vinho é uma das bebidas mais antigas e que representa o sentido da prosperidade, porque a uva, ela representa a prosperidade, ela representa a fartura. É uma fruta que está ligada ao crescimento. Tanto que você vê, né, a parreira, né, o pé de uva, né, que é a parreira, crescendo, né, tomando conta, se alastrando facilmente. Então é uma fruta que está ligada ao crescimento financeiro, está ligada à prosperidade. Além do que, você vê, por exemplo, o vinho presente em comemorações sofisticadas, tá? Dificilmente você vai ver numa, sei lá, uma reunião com um empresário, a pessoa bebeu uma cerveja, né? Normalmente, não, vamos beber um vinho. Grandes comemorações, vamos beber um vinho, vamos beber uma champanhe. Então são bebidas que estão ligadas ao sentido da prosperidade, ao contexto da prosperidade. Além do que, um bom vinho também demora muito tempo para ficar bom, né? Então é uma bebida que traz também o peso ancestral, é uma bebida que traz também a maturidade, tá? Porque o vinho não é feito da noite para o dia. Existe todo um processo, né? Então você vai plantar a parreira, vai esperar ela dar uva, vai amassar a uva, vai esperar a fermentação, enfim, tá? O gin também está ligado a isso. Bom, o gin é uma, para Quimbanda, é uma bebida como outra, tá? Dentro do culto tradicional iorubá, o gin ele tem uma propriedade muito maior, porque pela visão iorubá, ele tem uma potencialização muito grande, tá? Mas também por um contexto histórico, assim como o rum, tá? O conhaque. Se você estudar um pouquinho aí da história da África, você vai entender o porquê dessas bebidas, tá? Mas dentro da Quimbanda é uma bebida como outra, você pode ofertar. Não é que você não possa ofertar outras bebidas, muito pelo contrário, você oferta outras bebidas. Eu gosto de, no culto semanal, ofertar o vinho, porque para mim traz todo esse contexto que eu expliquei aqui para vocês, né? Então, eu sirvo a Exu aquilo que eu acho lógico, aquilo que eu acho sofisticado, um vinho de boa qualidade, né? Às vezes você não tem condições de comprar um baita vinho caro, tudo bem, você compra um vinho mais em conta, né? Mas busque um vinho de mais qualidade, tá? Um vinho bom, um vinho bem gostoso, um vinho cheiroso, né? Tudo isso
é muito importante, né? Então é a vela, a bebida, o incenso, soprar uma fumaça, que eu já expliquei isso aí em outro momento, né? Você tem a representação do fogo, da água, do ar e da terra, né? Então, você tem todo esse contexto. Você vê o fumo, que representa a terra, o fumo aceso se transformando através do fogo. Você vê a fumaça, a representação do elemento ar, a vela acesa, a representação do elemento fogo, e a bebida, a representação do elemento água. Então, são os 4 elementos, que é aquilo que integra o ritual semanal, né? O culto semanal da pessoa com aquele espírito, tá? Então eu acredito que seja isso. Gente, alguma dúvida? Alguma coisa que vocês querem que eu explique dentro aí do tema ou não? Alguma coisa que vocês não entenderam? A pessoa perguntou, essa questão da bebida é específico de cada espírito também? Bom, eu sirvo vinho para todos os espíritos, tá? Mas é específico sim. Assim como nós temos os nossos gostos, a entidade também tem, tá? Então, por exemplo, uma pessoa não gosta de cerveja. Você vai lá e serve cerveja para a pessoa? Pô, sacanagem, né? Sabe que a pessoa gosta de champanhe e você serve cerveja para ela? A mesma coisa para o Exu e a Pombogira, né? Só que na minha vertente de Quimbanda, o vinho ele seria uma bebida genérica para todos os espíritos, tá? Porque é uma bebida muito antiga. Então é uma bebida que todos os espíritos já experimentaram dela. Tá? Todo mundo na vida já experimentou um vinho, né? Então ela traz muito esse peso ancestral. Agora, cada entidade tem sim a sua preferência. Tá? A minha pombogira, por exemplo, que é uma pombogira de Macaia, Dona Mulambo, Dona Maria Mulambo da Figueira, ela tem preferência por bebidas que estão ligadas à mata. Então, licores. Mas a bebida que ela mais gosta é a Malibu, que é feita de coco. O oráculo diz como fazer os fios? Sim, respondi isso na live, né? Mas como você não viu, que é porque a internet caiu. É visto através do oráculo, também pela entidade, tá? Você vê as cores ali no oráculo, mas às vezes a entidade chegar, eu quero que faça dessa forma. A entidade manifestou e falou, eu quero que faça o meu fio dessa forma. E aí a gente vai seguir, porque a entidade falou, é ordem, tá? Não se discute com a entidade. A entidade está em terra, o sacerdote se cala. É a entidade que manda, tá? Dentro da Quimbanda isso é muito importante. É uma entidade, é uma força espiritual que está ali manifestada. Se a pessoa tem uma manifestação firme, se é uma entidade real, tá ali, ó. A entidade é o oráculo vivo. A entidade deve ser respeitada, deve ser honrada. Na presença da entidade, nada de confusão, nada de gritaria, nada de desrespeito, né? A entidade está presente ali, é um momento de seriedade, é um momento de respeito à entidade. Você vai falar uma coisa ou outra com a entidade, vai conversar, tá no meio de um monte de gente, tudo bem, né? Tem entidades que até gostam, né? De rir, de brincar, né? De falar determinados assuntos, mas sempre mantendo o respeito, né? Sem alterar o tom de voz com a entidade, sempre honrando aquele espírito, aquele poderoso morto, aquela energia que está ali presente. Então é muito importante reverenciar, é muito importante respeitar a entidade. E o que a entidade ordenou, a gente faz, sem pensar 2 vezes. A entidade mandou você pegar cocô de boi, juntar com semente de girassol e passar no pé. Vambora. Vamos fazendo. A entidade mandou, sei lá, na encruzilhada dar 3 pulinhos e soltar 3 moedas. Vambora. Então é isso. A entidade mandou, tá mandado. Agora, entidade de verdade, tá? Entidade firme. Não é sacerdote que se aproveita dos outros, finge que tá
incorporando para abusar dos outros, para dar em cima de filho, filha de santo, né? Gente fingindo de pombogira para sentar no colo de homem, né? Essas putarias não, tá? Pombagira, gente fingindo de pombagira para fazer desfile de moda, não é isso não. Tô falando entidade real, tá? Não é entidade de palhaçada não. Pessoa fingindo que tá com entidade não. É a energia ali de verdade, energia firme. Ali que vai te dar uma palavra boa, que vai te dar um conselho, que vai resolver o seu problema, né? Então na Quimbanda a gente preza muito por essa manifestação, né? A Quimbanda o buraco é mais embaixo, nessa bagunça que o pessoal tem por aí não. É isso que eu falo, a pessoa tem que estar pronta para entrar na Quimbanda, porque vacilou e cobra, e é muito rápido, vou te falar, muito rápido, muito mesmo, muito, 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 muito. Tem até notícias que eu tive de pessoas que se desligaram do terreiro, que vacilaram com o Exu. Não foi comigo não, tá? Porque a pessoa se desliga do terreiro, ela segue a vida dela, que eu não vou gastar meu dinheiro, meu tempo fazendo macumba pra pessoa, não. Tá? Se desligou, maravilhoso, eu desliguei. Tchau, segue a tua vida que eu sigo a minha. Tô preocupado com o dinheiro no meu bolso. Tô preocupado com a minha vida boa. Tô preocupado com a minha saúde. Os meus filhos de santo estarem bem. Com a minha família, o resto que se foda. Entendeu? Então saiu maravilha. Mas eu mesmo já recebi notícias de filhos, né? De iniciados, enfim, notícias aí à volta, né? Que a pessoa tá se fudendo. Por que a pessoa tá se fudendo? Por que a pessoa tá se ferrando? Né? Não é porque a pessoa se desligou da minha egrégora, não. Tá? Porque a pessoa saiu, ela desliga. Tá? Saiu, não volta mais. Meu terreiro é assim, saiu, não volta mais. Tá pensando, tá indeciso, tira um tempo. Agora saiu, foi desconectado, já era. Já era, uma vez só. Por isso que eu falo, seriedade. Tenham certeza daquilo que vocês querem antes de entrar na Quimbanda. Tá? Quimbanda não é brincadeira. Quimbanda não é festinha. Quimbanda não é bagunça, disputa entre Exu e Pombagira, que isso não existe. Essa disputa que as pessoas têm por aí, porque minha Pombagira é melhor do que a outra, não existe entidade melhor do que a outra. Não existe. Existe entidade firme que trabalha. A entidade está ali em terra, não tem essa picuinha. Porque o filho de um não fala com o outro. A entidade ou é o filho? Porque assim, a Mulambo já atendeu, conversou, abraçou, falou com pessoas que eu nem gosto, que por mim nem estariam dentro da minha casa, mas que vieram falar com a Mulambo. A casa é dela, né? O que eu posso falar? Pessoas que eu não gosto, mas vieram. Mas é ela, não sou eu. É ela que tá falando, é ela que tá ajudando, não sou eu. Então assim, tem que dividir, né? Tem que saber se tá firme. Lucas pergunta, nessa incorporação na Quimbanda, como vocês verificam se essas entidades são firmes? No Candomblé fizeram Dona Mulambo que trabalha comigo pisar na brasa. Cara, pode pisar na brasa, pode pisar no vidro, pode estourar a tuia. Pra mim, nada disso prova que a entidade tá firme na cabeça da pessoa. Sabe o que prova? É entidade que fala um bagulho e o bagulho acontece. É entidade que fala uma palavra real. É entidade que chega ali, fala a tua vida sem tu nunca ter visto aquele médium. É entidade que dá resultado na vida da pessoa. Que dá caminho, que mostra melhores caminhos. Para isso é uma entidade que está firme. E a pessoa que está fingindo, a gente sabe logo. Tá? A gente sabe logo. A vida da pessoa vai pra merda, porque a pessoa está fingindo. Mas a entidade está ali. Desde o momento que você fala em Tranca-Rua, em Mulambo, em Padilha, em Tiriri, em Marabô, a entidade está ali. Você invocou a entidade, você invocou a energia, a entidade está vendo. O espírito está vendo. Aí depois você não entende porque a pessoa está lá com a vida frustrada, porque a pessoa está na merda, porque nada acontece na vida da pessoa, nada flui,
A pessoa ganha um emprego, perde. A pessoa arranja alguém na vida, larga. A pessoa não tem amigos próximos. A pessoa não tem ninguém para ajudar. Aí você vê, né? A pessoa tá fingindo. Por isso que eu falo, o castigo chega rápido. Mas é isso, meu povo. Mais uma live encerrada, né? Vou encerrar a live com sucesso. Agradeço muito a vocês por estarem sempre curtindo, compartilhando, comentando. Eu vi aí que teve uma viralização muito grande do vídeo falando sobre o oráculo de ossos, né? No TikTok bateu mais de 6.000 visualizações. Aqui no Instagram também foram, eu acho que 3 ou 4 mil visualizações, né? Então, em torno aí de 10 a 11 mil pessoas viram o vídeo, né? Então, sou muito grato a vocês pela confiança em meu trabalho, que vocês sabem que é real, né? E quem não marcou a consulta, deseja marcar, é só marcar o nome completo, data de nascimento, mais nada. Fica com o bico calado, que a magia a gente acontece. Nome completo e data de nascimento, eu falo tua vida, me garanto, hein? Então é isso, gente. Que Exu nos proporcione uma semana maravilhosa. Que essa semana que começa hoje possa ser de vitórias, de caminhos abertos, de felicidade. Que Exu possa ir na frente cortando tudo aquilo que impede o nosso progresso. E que Exu fixe os olhos sobre a nossa vida, porque aonde Exu está, a prosperidade está também. Que Exu pegue as oportunidades, que Exu pegue tudo aquilo que pode nos fazer crescer e coloque na nossa frente para a gente ter prosperidade, porque Quimbanda é para mudança, mudança da pessoa e mudança na vida. Quimbanda é para prosperidade, Quimbanda não é para matar os outros, Quimbanda não é para amarrar ninguém, Quimbanda é para crescimento, é autoconhecimento, é evolução, é uma melhora, é um futuro melhor, é um culto para um futuro melhor, para uma boa vida. Então é isso, né? Como diz aquele ponto, né? E 7 cores tem o arco-íris, e 7 cores tem a capa do meu pai. 7 vezes eu quase caí, mas na 8ª eu não caio não. Exu bebeu, Exu trabalhou, Exu me deu a mão, Exu me levantou. Então é isso. Nigun Zoe Quimbanda e até a próxima segunda-feira.